Correção da atividade de matemática do nono ano do Ensino Fundamental 2, do dia 8 de 2020. Colégio Crescer, Educação de Qualidade, começa aqui. Questão número 1. Ao resolver corretamente a expressão, o resultado é menos 13. Segue o cálculo aí. Para resolver o desafio, deves dominar as regras relativas aos sinais, resultantes de alguns cálculos, e saber que numa expressão resolve-se primeiro as divisões e as multiplicações e depois as adições e subtrações. Questão número 2. Pedro e João jogaram uma partida de bolinha de gude. No final, João tinha 20 bolinhas, que correspondiam a 8 bolinhas a mais que Pedro. João e Pedro tinham junto 32 bolinhas. No final, João tinha 20 bolinhas, que correspondia a 8 bolinhas a mais que Pedro. Ou seja, 20 igual Pedro menos 8, Pedro ficou com 12. Quantas bolinhas João e Pedro tinham juntos? 32 bolinhas. Questão número 3. Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto, em linha reta. Ela anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu os valores positivos para idas e negativos para a vinda. Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre esse carrinho e ela era de... A gente vai ter a tabelinha. Primeira mais 17, segunda menos 8, terceira mais 13, quarta mais 4, quinta menos 22, sexta mais 7. É necessário reler a tabela e compreender as informações e em seguida decidir qual operação indicada para solucionar a situação do problema. Pode agrupar todos os valores positivos e todos os negativos e em seguida calcular ou resolver as operações em ordem que aparecem. Para a gente fazer essa questão, primeiramente a gente precisa assumir que inicialmente a distância do carrinho até Cíntia era 0, ou seja, o carrinho saía a partir da posição que Cíntia ocupa. Supondo isso, como pelos dados da questão, deduzimos que o carrinho anda apenas para frente e para trás. Logo, para achar a posição final do carrinho, precisamos somar os valores. Então, foi 17 menos 8 mais 1 mais 4, menos 22 mais 7, que dá 11. 11 metros. Resposta, letra B. Questão número 4. A fração 13 por 100 corresponde ao número decimal? Letra C, 0,03. Os números racionais podem ser apresentados na forma fracionária e na decimal. A transformação de um em outro está associada à leitura da fração, relacionada a décimos, centésimos, milésimos e etc. Esse conhecimento é a base para acertar o item. Obviamente, só dividir 3 por 100 que vai dar 0,03. Nessa questão, ela vai ter 4 frações e a gente vai ter que descobrir a certa. A correta ali é a terceira. Ao ler a fração, é necessário reconhecer quais círculos foram divididos em 5 partes e entre eles localizar em que a figura parte escura corresponde a 3. A parte correta é a terceira, porque apenas ela está dividida em 5 partes e essas duas têm 3 partes pintadas. Questão número 6. José e Pedrinho. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Pediram 2 pizzas de igual tamanho. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais e comeu 6. José dividiu a sua em 12 pedaços iguais e comeu 9. Então, letra correta, letra A. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. Nesse problema, a gente tem que reconhecer a equivalência. E a maneira apresentada com os desenhos da pizza, ele pode lançar a mão da representação gráfica, colorindo cada uma delas conforme dito o enunciado, e assim concluir que as partes coloridas são iguais. O esperado, no entanto, é que saiba simplificar ambas as frações. Questão número 7. O número decimal é decomposto em 5 mais 0,06 mais 0,002 letra D. Segue aí a soma que você vai ter que fazer. Questão número 8. Em uma eleição para a escolha do representante do Grêmio Estudantil de uma escola, votaram 943 alunos. Carlos teve 7 votos a mais que Paulo e André teve 5 votos a mais que Carlos. Quantos votos teve o aluno vencedor? O vencedor foi André, com 320 votos. Mas como é que a gente chegou até aí? Temos o total de votos de 943.
Sabemos que a relação dos votos foi Carlos igual a Paulo mais 5 votos, André igual a Carlos mais 7 votos. Como Carlos igual a Paulo mais 5 votos, então André em relação ao Paulo será André igual Paulo mais 5 votos, mais 7 votos, igual a Paulo mais 12 votos. Pronto, temos os 3 alunos relacionados com Paulo. Mas como não sabemos os votos do Paulo, vamos designar esses votos de X. Assim ficará a relação Carlos X mais 7 votos, André X mais 12 votos e Paulo X votos, pois não sabemos quantos votos ele teve. Como sabemos que o total de votos foi de 943, vamos equacionar o problema. E aí está a equação que vocês vão ter que fazer. Já está respondida, no caso. Agora é só substituir nas equivalências acima indicadas. Carlos, Paulo mais 7 votos igual a 308, mais 7 votos igual a 315. André igual a Paulo mais 12 votos, 308 mais 12, 320 votos vencedor. Confirmado o resultado, 308 mais 315 mais 320, 943. Está confirmado o resultado de André, o vencedor. José ganhou um prêmio no valor de 5.000 e dividiu-os entre seus 3 filhos, da seguinte forma. Pedro recebeu 300, a menos que João, que por sua vez recebeu 100, a mais que Antônio. Determine a quantia recebida por Pedro. Tá o cálculo que a gente fez. E vamos lá. X igual a R$ 1.700. Esse foi o final. Então, Antônio teve 1.700. João teve mais R$ 100, que ficou com 1.800. Já Pedro ficou com 1.500, pois teve 200 a menos. José ganhou um prêmio no valor de 5.000 e dividiu-os entre seus 3 filhos, da seguinte forma. Pedro recebeu 300, a menos que João, que por sua vez recebeu 100, a mais que Antônio. Determine a quantia recebida por Pedro. Tá o cálculo que a gente fez. E vamos lá. X igual a R$ 1.700. Esse foi o final. Então, Antônio teve 1.700. João teve mais R$ 100, que ficou com 1.800. Já Pedro ficou com 1.500, pois teve 200 a menos. As idades de Carlos e Bruno, se somada, corresponde ao total de 45 anos. Há 6 anos, a idade de Carlos era o dobro da idade de Bruno. Calcule o valor da idade de Bruno. Com o cálculo todo feitinho, no final a gente chega à conclusão de que tinha 17 anos. Que saibamos aprender tudo o que nos é proposto, pois o aprendizado nos torna cada vez melhores.